Tipos de rios e foz. Sabe qual foi o rio que alimentou uma civilização? Vem assistir mais esse vídeo aqui no canal Geografia que Posso Tocar. Vamos lá! O rio que alimentou uma civilização foi o rio Nilo. O Egito Antigo foi construído às margens do rio Nilo, que durante o período de cheia alagava suas margens e quando abaixava deixava as margens férteis para o plantio. Então, desde a antiguidade, a civilização egípcia veio sendo construída às margens do rio Nilo. E ali, no desemboque no mar Mediterrâneo, na foz do rio Nilo, com a sua foz em delta, a água se espalhava ainda mais irrigando aquela região. Volto a repetir, a foz do rio Nilo em delta espalhava as águas naquela região deserta, contribuindo com a fertilidade daquelas terras. Não só as margens do rio Nilo no Egito Antigo, que desenvolveu-se essa civilização, ou seja, uma civilização desenvolvida às margens ou às custas de um rio. Isso aconteceu em diversas outras regiões. Vamos pensar outras. O rio Ganges, na Índia, o rio Azul e o Amarelo, na China. Vamos imaginar aqui o nosso rio Amazonas, o Mississippi, nos Estados Unidos, o Congo na África, o Danúbio na Europa, o rio Paraná, que é da Bacia Platina no Brasil. Para falarmos de civilizações às margens dos rios ou contribuindo com o avanço humano, pois esses povos eram nômades e viravam sedentários à medida que tinham água e alimentação. Então, um rio era o local propício para o cultivo dos alimentos. Então, ao estudar história, nós estudamos na história da humanidade que teve a crescente fértil, uma região rica em rios que ia do rio Nilo, no norte da África, e se estendia até a Mesopotâmia, criando o formato de uma lua crescente, a chamada crescente fértil. Daí partimos para o próximo ponto da aula, que quais são os tipos de rios? Se os rios têm tanta importância e tem de tantos tipos, uma variedade tão grande, nós temos que saber quais são os tipos de rios. Então vamos começar dividindo. Eu tenho o rio que corre água o ano todo e eu tenho o rio que em determinados períodos de seca ele deixa de correr água. Então, o rio que corre água o ano todo chama rio perene. O rio que corre água apenas nos períodos chuvosos ou para de correr água no período da seca, ele é considerado rio intermitente. Rio perene e rios intermitentes. E quando um rio tem um grande volume de água, eu falo que esse rio é caudaloso, é um rio volumoso, ok? Rios perenes, rios intermitente e o rio caudaloso, um rio que tem um grande volume. Então, nós podemos considerar o rio Amazonas um rio caudaloso, pois ele vem com grande volume de água e quando desemboca no Oceano Atlântico, ele tem uma capacidade, a força da sua água é tão grande, é um volume de água tão grande, que ele empurra a água salgada por quilômetros oceano adentro. Então, os tipos de rios, rios perenes e rios intermitentes, e aí acrescentamos o rio caudaloso, para destacar esse rio com grande volume de água. E esse rio, todo rio, fala-se que todo rio busca o mar, mas alguns rios, como nós temos aqui o rio Tietê, ele nasce no litoral e corre em direção ao interior. Lá ele encontra um outro rio que vai desembocar no mar. Mas o rio ele tem a sua partida de um ponto e um desemboque. Nesse desemboque nós vamos chamar de a foz. Isso é muito importante. Nós começamos o vídeo falando da foz em delta do rio Nilo. Então, a foz em delta, quando ele abre esse leque,
Isso é muito importante, que amplia as áreas agricultáveis, como falamos no caso do Egito, principalmente a importância do Rio Nilo para o Egito Antigo. Então, a foz em delta do Rio Nilo ampliava as áreas agricultáveis. E se a foz não é em delta, ela é em quê? Ela é a foz em estuário, quando ela chega da forma reta assim no rio, sem abrir esse leque. Chegou na forma em leque, é foz em delta. Chegou na forma retinha, foz em estuário. E tem a foz mista, como é do rio Amazonas, que vem, faz o leque, só que se você observar bem, tem ali pela ilha do Marajó, criando meio quase que um estuário. Então tem foz e delta e meio que um estuário ali. Então chamaria, alguns definem aí como uma foz mista, certo? Então falamos no vídeo de hoje dos tipos de rios, falamos da importância do Rio Nilo para o Egito, com a sua foz em delta, falamos que existem rios perenes e rios intermitentes e destacamos a questão dos rios caudalosos, destacamos o rio Amazonas, falamos da foz estuário e foz em delta, certo? Espero que você tenha curtido, não esqueça de deixar o seu like, uma mensagem aí dando um salve e siga nosso canal. Forte abraço e até o próximo.